Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém, igreja? Amém. Queria que os irmãos estivessem abrindo as Bíblias comigo, por favor. No livro de João, capítulo 3, dos versículos 22 em diante. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por poder chegar neste lugar. Te agradecemos por poder te buscar, pela oportunidade que temos em te adorar. Senhor, nós te pedimos que nessa noite a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações pelo teu Espírito. Que nós possamos ter a alegria de ser transformados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E que nessa noite, Pai, nós possamos receber a visitação do teu Espírito. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. João Batista, ele é a Bíblia nos traz João Batista como um homem usado por Deus. João Batista, ele foi profetizado na Bíblia, no livro de Isaías, no livro de Malaquias. Ele foi profetizado que ele viria, sabe? No livro de Isaías nos é falado assim: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no ermo uma estrada reta para o nosso Deus. Todo vale será levantado, todo monte e colina serão aplanados. O que é tortuoso será retificado, o que é áspero será nivelado, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Essa profecia é uma referência direta ao ministério de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias.
No livro de Malaquias também, a gente vai ter, Malaquias 3:1 vai falar o quê? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então João Batista ele é identificado como o mensageiro do Senhor, que anunciaria a vinda do Messias. Ele nos é anunciado como precursor do Messias. Durante o seu ministério, João Batista, ele, em séculos, sem essa mensagem, em séculos, onde essa mensagem estava ausente de Israel, João Batista ele vem para ser o primeiro pregador, o primeiro homem que vai falar em séculos, sobre arrependimento. É o primeiro que vem falando sobre um chamado ao arrependimento. E ele vem falando sobre arrependimento, e ele vem falando, olha, está próximo. Arrependam-se porque está próximo. Arrependam-se porque está próximo. João Batista ele traz uma mensagem num tempo em que não, ele vem profetizando num tempo em que não haviam profetas. João Batista ele vem profetizando num tempo em que os profetas tinham ficado para trás na história, homens de grande poder tinham ficado para trás na história. E quando se falava de poder naquele momento, estávamos falando então, se falava então de poder político. João Batista ele vem profetizando numa época abominável, no período de Israel, onde aqueles que eram chamados de homens de Deus estavam completamente contrários ao que a própria palavra vinha falando. João Batista ele vem profetizando depois de um momento em Israel que surgiu uma coisa que nós protestantes brigamos anos depois, séculos depois, contra os católicos. João Batista ele vem num momento que já tinha acontecido a mesma coisa, que foi o quê? A Bíblia tinha agora uma interpretação. E surge no meio dos judeus a tal da Torá oral. Torá oral, não. Então, para que a Torá faça sentido, para que a lei faça sentido, precisa da interpretação dos sábios. Tem que entender, não, porque quem sabe, nós é que sabemos. E a mesma coisa aconteceu lá atrás. E João Batista ele chega profetizando um chamado ao arrependimento, profetizando a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias. E como eu disse, ele vem num momento em que não haviam profetas em Israel, em que até o sacerdócio em Israel estava comprometido. O momento em que nós tínhamos 2 sumos sacerdotes, olha que coisa absurda. O momento onde haviam 2 sumos sacerdotes e que os sacerdotes estavam nos seus palácios, estavam em posições de grandeza, e ele vem e ele então decide sobre si, sobre a sua vida, que ele rejeitaria tudo aquilo, que ele rejeitaria, ele busca uma vida simples, no meio do deserto, se abstendo de todos os prazeres que o mundo poderia entregar a ele. E em nenhum momento ele busca a glória de Deus para si. Em nenhum momento ele busca a glória de Cristo, de Jesus, o Messias, para si. Pelo contrário, em todo momento ele anuncia o caminho do Messias. Então chega um determinado momento em que ele é presenteado com a honra de poder batizar Jesus. Já pensou? E ele é presenteado com aquele momento, e o que ele faz? Ele se prostra e fala: mas eu?
Eu que não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu sou um nada. Eu sou um ninguém. Eu sou um ninguém. Sabe, a gente às vezes não entende a importância das coisas. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Quem fazia isso naquela época? Quem desatava a sandália do seu senhor eram os escravos. Eram os escravos. João Batista ele vira e fala: mas eu não sou digno nem de ser seu escravo. Vocês entendem a importância do que ele está falando aqui? Ele se coloca num nível de sujeição e num nível de entrega que ele fala: eu não sou digno nem de ser escravizado por você. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E mesmo assim, o que nos é ensinado sobre João Batista é: não houve nem haverá homem nascido de mulher maior do que João Batista. Todavia, ele é menor do que o menor no reino de Deus. Olha que loucura. O evangelho é loucura. Essa semana eu recebi um vídeo, está até a polêmica desgraçada. Crente gosta de polêmica. Crente, a gente fala do mundo, mas crente gosta de uma fofoca, gosta de uma polêmica que é coisa de louco. De um rapaz, já vi até aqui na igreja, anos atrás, que apostatou da fé e estava falando um monte de besteira sobre o evangelho. Um monte de besteira sobre o evangelho, falando que é muito fácil o cristianismo, o evangelho, Jesus é uma forma de manipulação das massas, porque nada disso é real. Porque é muito fácil, você já nasce devedor. Você já nasce devendo. Aí vem um cara e morre por você e paga a sua dívida, mas você não pediu para ele pagar. E ele fala um monte de água, porque é um apóstata. Porque a verdade é, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós encontramos com Jesus, não tem mais nada que faz sentido. Meus filhos, minha esposa estão em segundo lugar na minha vida, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, pelo menos deveria ser assim. E quando isso se torna uma realidade nas nossas vidas, essa música faz todo sentido. Porque o perder a vida aqui não é perder a vida de perder os prazeres do mundo. Até porque o que são os prazeres do mundo para aquele que conhece a Jesus? O que é o mundo? O que o mundo pode nos oferecer, uma vez que nós conhecemos a Jesus? O que há no planeta Terra, ou fora do planeta Terra, melhor do que Jesus? Não deveria ser óbvio isso? Não deveria ser uma coisa simples? Mas quantas vezes nós temos dificuldade de enxergar o óbvio, não é mesmo? Mas aqui, esse perdendo a minha vida por amor a ti, ele fala sobre o final do ministério de João. Quando João, ele está cativo, e nos é mostrado um relato detalhado da conspiração de Herodias contra ele, porque ele vem e ele prega o evangelho da verdade, que é o arrependimento. Ele expõe o pecado de Herodes, falando: você é um adúltero, arrependa-se. Imagina a exposição pública que deve ter sido, num ambiente completamente religioso, e ao invés daquele homem se arrepender, ao invés daquela mulher se arrepender do seu pecado, eles tramam a morte de João, e ele é decapitado, sabe? E quando João ele está ali na prisão, nós vemos um momento, parece até um momento de dúvida, que João chega para os seus discípulos e fala: eu quero que vocês
encontrem Jesus e perguntem a ele se é ele. Se é ele. Se ele é de fato o Messias. O que a palavra nos mostra? Jesus imediatamente começa a curar. Os cegos passam a enxergar, os paralíticos a andar, e ele faz o milagre e fala: contem isso para ele. E João, ele se alegra em entregar a sua vida por Jesus, pelo evangelho da verdade. Ele se alegra. Então, o perdendo a vida, nessa música, perdendo a vida, que ele fala, estou perdendo a vida, é literalmente morrendo, entregando a sua vida. Será que você está cumprindo o chamado da renúncia com alegria? Porque esse é o chamado: renunciar à nossa própria vida com amor e com alegria. Renunciar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos. Renunciar à nossa própria vida para Ele. Será que você tem cumprido com alegria esse chamado? O que João Batista ele pregava era justamente um confronto contra o pecado e uma renúncia da própria vida. João ele não se preocupava com as consequências. Ele não temia as consequências, porque o que ele estava fazendo, ele fazia com amor e com alegria. Ele estava disposto, não só estava, como se provou que ele esteve disposto a entregar a sua vida. E aí, como eu disse no começo do sermão, essa música não faz sentido nenhum em uma igreja que não se prega santidade. Essa música não faz sentido nenhum em uma igreja que deixou de ser igreja e virou casa de eventos, em que o evangelho que é pregado, na verdade, é um evangelho do atendimento ao cliente. Sabe? Eu vi um pastor falando nisso, que as igrejas elas começaram a gourmetizar as igrejas. Como assim gourmetizar? O que importa é o atendimento ao cliente. O que importa é o conforto das pessoas, é o espetáculo, é a iluminação de arrebentar, é o som de milhões. Nós estamos mudando no meio do ano. No meio do ano nós vamos para um lugar maravilhoso. Amém, igreja? Muito mais confortável, muito mais luxuoso, maior. Os jovens vão ter um espaço, as crianças, eu fui lá ontem, e tem uma das salas das crianças que está quase pronta, a Vavá me mostrou lá, está quase pronta. Barato, coisa. Deus está abençoando muito a nossa igreja. Deus está dando o provimento, está dando os recursos, Ele está dando de presente para nós um espaço maravilhoso, que só vai fazer sentido se nós continuarmos pregando o evangelho da verdade. Porque não adianta ter pista de boliche, vai ter pista de boliche no espaço dos jovens, já viram? Pista de boliche. Adianta do quê? Ter pista de boliche no espaço dos jovens, se não for pregado o evangelho da verdade. Adianta do que nós temos uma igreja maravilhosa se não houver pregação contra o pecado, se não houver uma pregação para o arrependimento? Não adianta nada nós termos a melhor igreja da cidade, se a melhor igreja da cidade não for uma igreja e sim uma casa de shows. Não adianta nada. Não adianta nada, por isso que nós temos que continuar pregando sobre santidade, sobre arrependimento. Nós temos que fazer igual João, preparar o caminho, porque está próximo o tempo da volta de Cristo.
E nós somos chamados dia após dia a preparar o caminho. Nós somos chamados a ser como João. Nós somos chamados a pregar o evangelho, e o evangelho não é o evangelho de passar a mão. Nós temos que pregar contra o pecado, desesperadamente contra o pecado. Jesus, ele fala mais no seu tempo aqui, nos relatos bíblicos que nós temos sobre Jesus, nos evangelhos, nos é falado mais sobre condenação, inferno, do que sobre salvação e céu. E faz todo sentido, porque inúmeras são as formas de se perder, inúmeras são as portas para entrar no inferno, mas só uma é a forma de se salvar, só um é o caminho, só há uma verdade. Então faz todo sentido, porque para se perder é aqui, ó, fugir do pecado, lutar contra o pecado, viver uma vida de separação, como João fez, uma vida quebrantado, uma vida de arrependimento, uma vida aonde nós decidimos nos separar do mundo. É para poucos, é isso aqui, ó. Por isso que a porta do inferno é larga, o caminho é fácil, e a porta do céu é estreita, e o caminho é isso. É isso. O acesso está liberado para todos, mas nem todos entrarão. O que aquele apóstata falou essa semana me mostra uma pessoa que, de duas uma, ou de fato é um apóstata, ou nunca se converteu. Nunca se converteu. Porque é isso. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Aqui na passagem ele fala: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Ora, quem se mantém rebelde não verá a vida. Ninguém é obrigado. Não há obrigação. Não há uma obrigação. É para quem quer. Agora, quem quer, quem conhece, entende a renúncia e faz a renúncia com prazer, com alegria. Porque renunciar o pecado e as coisas do pecado, renunciar o mundo, não é uma coisa que dói. Essa canção, ela não está falando sobre perder as coisas do mundo, perder o pecado, perder as coisas prazerosas do mundo, porque o pecado é prazeroso. Não fala isso, está falando sobre perder a própria vida, entregar a vida, encarar a morte. E quem conhece a Jesus genuinamente faz isso com alegria, entrega a sua vida com alegria, porque nada mais faz sentido. João, ele entendia isso, de uma forma que ele não precisou ver Jesus ser crucificado, porque há uma alegria extrema na renúncia, há uma alegria. Há uma alegria. João, ele renuncia às coisas do mundo, como eu disse. Pastor Luiz, meu pastor auxiliar lá em Sobradinho, logo quando ele virou pastor, eu virei para ele e falei assim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aqui séria. Se Deus te mandasse hoje largar seu trabalho para ser faxineiro da igreja, não mente para você mesmo, você largaria o luxo, o dinheiro? Ele tem um bom trabalho, pastor Luiz, é muito bem sucedido no que faz, porque é muito competente no que faz. Você largaria? Você largaria para viver uma vida que muitos olham como uma vida ruim, entre aspas, enormes? Você largaria por amor a ele? Eu lembro da reação dele, ele parou, pensou um pouquinho, olhou para mim e falou: cara, se você tivesse me perguntado isso há uns 2, 3 anos atrás, a resposta que eu estaria te dando agora seria uma mentira, mas nesse momento eu largaria, eu abriria mão de tudo, porque nada mais faz sentido. Deus tem nos abençoado muito, e eu espero que continue a nos abençoar. Eu espero que a nossa igreja seja uma igreja, eu vivo falando isso, eu espero que a nossa igreja seja uma igreja de milionários. Amém?
Sempre quando fala de dinheiro, o amém é uma beleza, né? Incrível. Ele falou de dinheiro, que Deus vai abrir as comportas da prosperidade. Aleluia, glória a Deus, é uma benção. É bom, dinheiro é bom mesmo. Eu espero e eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja de homens e mulheres bem-sucedidos, ricos. Eu espero que você que quer passar no concurso, passe no concurso, seja bem-sucedido e dê testemunho de Deus aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja o que quer que seja. Mas a verdade é que o dia que a nossa igreja parar de pregar arrependimento, pecado, santidade e começar a pregar prosperidade, 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 não é mais uma igreja, virou uma casa de eventos. E aí essa música não vai fazer mais sentido nenhum. Por quê? Porque nós já não vivemos o evangelho da verdade. O evangelho da verdade implica em renúncia. O evangelho da verdade implica em abrir mão da própria vida por amor a Ele. O evangelho da verdade implica em viver para Deus e não para o mundo. Viver para Deus e não para os nossos prazeres. Abrir mão de tudo é viver e ser chamado, literalmente chamado de otário pelo mundo. E muitas vezes até por aqueles que estão na igreja. Porque há uma alegria real na entrega da sua vida por amor a Cristo. Há uma alegria real. João ele se descreve como amigo do noivo. Ele fala que ele se alegra em ouvir a voz do noivo. A noiva é do noivo e ele se alegra simplesmente em ouvir a voz do noivo. Meses atrás estava aqui o superintendente da Flórida, ou foi o superintendente geral, já não lembro mais quem que pregou isso. Mas ele falou justamente sobre a alegria e a persistência que nós temos que ter em buscar um perdido. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo justamente o papel do amigo do noivo. A alegria de ver o noivo feliz, a alegria de ver o noivo feliz, a alegria de ver a alegria do noivo vendo a noiva chegando. Nós temos que ter essa alegria. Só que para que isso se torne real, a alegria do noivo tem que ser a nossa alegria. A felicidade do noivo tem que ser a nossa felicidade. Nós temos que colocar a alegria dele acima da nossa. E isso só é possível com renúncia. João encontrou alegria não em ser grande. Pelo contrário. Ele encontrou alegria em ser pequeno. Ele fala: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Essa é a alegria do crente. Dane-se os prazeres do mundo. Dane-se o que o mundo tem a oferecer, porque nada mais faz sentido. Porque a minha alegria já não está mais em mim, mas está nele. Essa é a mensagem da verdade. Esse é o evangelho da verdade. Essa é a verdade que está em Cristo. Sabe, João, ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte, literalmente até ser decapitado. E o que é curioso é que quando nós olhamos a vida de João e dos apóstolos, todos eles no final encontram a mesma coisa: a morte. Nós vivemos um evangelho muito raso, um evangelho muito fácil, aonde qualquer coisa está bom. E não é qualquer coisa está bom, porque o evangelho que os apóstolos viveram, o evangelho que eles pregaram, foi o evangelho da perseguição.
Porque eles não se intimidavam em pregar a verdade. Eles não se intimidavam em chegar no meio do povo e falar: vocês são pecadores. Chegavam para os judeus e falavam: olha, curioso vocês que são circuncisos agindo como incircuncisos. Chegavam para os incircuncisos e falavam: olha, vocês têm que ser circuncisos no coração de vocês. Abrir mão do pecado. Fazer um pacto com Deus, viver pela aliança. Eles não se intimidavam em pregar contra o pecado, em pregar. Paulo, então, era paulada atrás de paulada. Imagina, se você fosse receber uma cartinha de Paulo hoje, como é que será que seria essa cartinha? Eis que tenho contra você. Porrada, porrada, porrada. Eu tenho até medo, só de pensar. Imagina, porque o evangelho que os apóstolos estavam vivendo era o evangelho da renúncia. Eles renunciaram tudo, literalmente tudo, tudo, porque nada mais fazia sentido. E aí é o que eu te digo, eu queria que vocês colocassem de pé. E aí é o que eu te digo, se você ainda não entrou na dimensão de que nada mais faz sentido além de servir a Deus, é porque você ainda não conheceu Jesus. Você ouviu falar, sabe? Você ouviu falar, mas você não conheceu. Você até crê que Ele existe, você até crê quem Ele é, você até crê que Ele morreu pelos seus pecados, até crê nessa possibilidade, mas você não conheceu Ele. Porque uma vez que nós conhecemos Jesus, assim como João, assim como os apóstolos, nada mais faz sentido a não ser entregar as nossas vidas a Ele. Nada mais faz sentido a não ser abrir mão de tudo, por amor a Ele. Sabe, eu oro e tenho orado muito para que a nossa igreja não seja uma igreja como as outras igrejas. Eu oro muito para que a nossa igreja não seja vista como uma igreja de eventos, uma igreja de shows, ou seja reconhecida só pelo luxo que ela tem, mas que seja uma igreja de homens e mulheres quebrantados na presença do Senhor. Homens e mulheres que choram, sentindo a dor do pecado, que se arrependem genuinamente, que se quebrantam genuinamente, que se prostram na presença do Senhor e que não compactuam com as coisas do mundo, que são amigos de Deus e inimigos do mundo. Homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão de tudo, 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 tudo. Porque se nós formos uma igreja que abriu mão de tudo, o impacto que essa igreja terá, eu não estou nem falando na nação, estou falando no mundo, o impacto, porque nós seremos reconhecidos não pelo homem, mas nós seremos reconhecidos por aquele que é o único que vale a pena ser reconhecido, que é Deus. Que de nada vale nós sermos reconhecidos, nós termos a maior igreja, de nada vale se nós não tivermos o reconhecimento de Deus. E para ter o reconhecimento de Deus, nós precisamos entregar tudo. Nós precisamos entregar tudo, ao ponto de nada mais fazer sentido, nada mais, seja dinheiro, sejam bens, seja família, sejam negócios, seja a própria instituição, igreja. Nada mais tem que fazer sentido senão Cristo.